Depois, obviamente, tudo isso é jogado fora, né, que é descartável, e a gente passa esse material numa lâmina, que parece um pedacinho de vidro, fixa, não adianta não fixar direito, porque senão perde essas células, e encaminha para análise. Muito bem. Isso é suficiente para saber se tem HPV? Não é suficiente. Ainda não? Infelizmente, às vezes não. Porque a gente tem que confiar no resultado do exame, tem que confiar que você passou a escovinha exatamente onde tem lesão. Por isso que eu acho que tem que fazer colposcopia para todo mundo. Que se tirar de uma outra parte, onde não tem... Então, o Papa Nicolau, quando ele tem alguma sugestão de HPV, ele vai falar assim, olha, tem ascos ou, enfim, eles têm umas siglas que dizem que são células de significado indeterminado, em inglês, ou ele vai dizer que tem um NIC, que isso aí muitas mulheres já devem ter tido, que é uma neoplasia intraepitelial. Como é que chama? NIC? NIC. N-I-C. NIC 1, 2 e 3. O 1 é o mais leve, que seria a antiga displasia leve, que hoje a gente não usa mais esse termo, porque displasia as pessoas se assustam, acham que já é um câncer. E não é, gente, pelo amor de Deus. NIC 1, NIC 2 não é câncer. NIC 3... a gente diz que é um CA in situ, que seria um câncer. Mas tem 100% de cura, né? 100% de cura. Não pode ninguém morrer por câncer de colo de útero. Antigamente morria, né? Mas hoje tem 100%. E aí o que acontece? E temos o resultado do Papa, que pode sugerir através dos NICs, dos ascos ou até de células coilocitóticas, que são alterações nessa citologia que sugerem o HPV. A senhora tem que traduzir isso daí para o pessoal que está em casa, porque está muito técnico. Acho que sobretudo o exame, e este exame vai detectar se existe ou não. Isso. E aí nós temos o tratamento que pode chegar a 100% do risco. Já é 100%. 100% de cura. É 100% de cura. 100% de cura. Só tem Portanto, a pessoa tem de fazer o exame. Eu acho que o que é importante nesse programa é que realmente todos tomem consciência da necessidade de fazer um exame. Mas depois o tratamento é feito assim, localizado? É local, porque aí nós já sabemos onde está a lesão. Com laser, com alguma coisa assim? Isso, sabemos onde está a lesão. Aí podemos fazer cauterizações, criocauterizações, que são simples, faz em consultório. Podemos utilizar alguns cremes cicatrizantes depois, que existem vários, muito bons. A questão da imunidade, pessoas que estão com baixa imunidade, devido a, por exemplo, depressão, algum problema psicológico, não pode o vírus com mais facilidade? Muito. Por isso que existem outras formas de prevenir adquirir uma doença como HPV, além de só associar às relações sexuais. Outra forma é ser uma dieta balanceada. Alimentação é importante para tudo, principalmente nisso. Então, assim, vegetais, frutas, legumes, porque mantém a imunidade daquela paciente. Às vezes a pessoa passa um estresse, tem uma prova, tem um concurso, uma entrevista de emprego, não fica às vezes com dor de garganta, fica doente, fica gripado. Por quê? Porque a imunidade cai. Tem candidíase por conta disso. A mesma coisa pode acontecer. Enfraquece o organismo. E aí com muito mais facilidade para contrair qualquer doença que seja. Mas nós temos aí, eu perguntaria, há algum elemento que às vezes prejudica o tratamento, a bebida, ou o fumo? Sim, então, como estávamos falando da alimentação, manter uma boa imunidade, o tabagismo, o hábito de fumar também prejudica e aumenta de verdade a lesão se tornar ativa e a pessoa adquirir. Porque, vamos supor, a gente pode ter um vírus de gripe aqui no ar, por exemplo, só que nem todo mundo vai pegar a gripe. Ela pode ter contato com HPV e não pegar o HPV. Com a imunidade mais baixa. Também. Ou se for um tipo de mais alto risco, como a gente já sabe que tem alguns que são de mais alto risco e de baixo risco, ou se realmente tiver reinfecções subsequentes. Normalmente, a pessoa ela pega o HPV nas primeiras relações com aquela pessoa, com a pessoa infectada. Não precisa ser. E ela também, como ela falou que teve vários parceiros, ela também já transmitiu isso. Ela já. Agora, Dom Fernando, o senhor viu ali, ela para fazer uma consulta demorou 6 meses. Depois, mas não sei qual. Então, eu perguntava para a senhora no início do programa. O grande problema é o serviço público. Mas sabe, é o serviço público. Eu vim de uma escola pública, né? Eu estudei no
enfim, não quero entrar em detalhes, mas assim, mesmo o senhor mesmo citou, né? Escola Paulista, USP, Pérola Barton, são bons hospitais, são hospitais Mas se for lá, é atendido na hora? Na mesma hora. Por que essa moça falou que ela está tendo dificuldade? Depende posto de saúde postos. que ela faz. Tem bairros que tem postos melhores. Mas tem uma pessoa de um que... bairro não pode sair lá no Hospital São Paulo? Não pode ir no Pérola Barton? Eles tentam fazer uma certa regionalização para não sobrecarregar os serviços terciários, né? Como seriam serviços de mais alta complexidade. Porque o caso dessa moça, se o serviço público não tratar, Dom Fernando, amanhã ela pode ter câncer de colo e vai ficar muito mais caro. Tem que fazer uma cirurgia. Às vezes não tem caso que precisa até retirar o útero. Sim, quando tem um carcinoma invasivo. O problema todo para ela, né? Aí depois tirar o útero, uma mulher jovem, ela pode nem poder engravidar futuramente, enfim. Mas o que acontece? Pelo que eu percebi... E no caso dela, e se ela vier ter uma gravidez, ela tem muito problema também, né? Se ela tiver gravidez com lesão, se ela tiver tratada... Não, ela está com lesão. Sim, enquanto ela não está tratada. Mas, aparentemente, pelo que ela passou, passaram-se alguns meses e tudo, mas o fato dela ter o HPV não quer dizer que ela tenha câncer já. Não, mas podendo infectar... Mas se ela não tratar... Sim, então a primeira atitude que um ginecologista deve tomar frente a uma mulher que chega com diagnóstico de HPV é, primeiro, esclarecer esta moça em que consiste o HPV, porque ela, coitada, ela mal... Assim, ela não tem sabe noções, muito bem. Mas não é só o caso dela não, doutora. Isso é a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas Mas nós não vamos sabe. ter aí diversas perguntas também que fizeram, e eu creio que a Sabatina, a sua pessoa, sobre a questão, nós a teremos logo a seguir. Vejamos as perguntas. Bom, meu nome é Maria Clara. Eu gostaria de saber quais são os tipos de HPV e como que a gente fica sabendo, né, sobre se está com a doença ou não. Como eu disse, temos mais de 120 tipos de HPV. Nomeia-se o HPV através de números, né? Que obviamente ninguém tem obrigação de decorar, mas os mais prevalentes e os que a gente sabe que são de baixo risco e de alto risco são os 6 e 11 para baixo risco, mais relacionados a verrugas, são mais visíveis. Eles são de baixos riscos? Eles são de baixo, apesar de ter a verruga e tal. Os de verruga têm risco de câncer menor. Existe, mas bem menor. E os de alto risco, que seriam 6 e 11 de baixo, 16, 18, 31, 33, eles são de alto risco. Como que a gente sabe se ela tem um de baixo ou um de alto? Né? Aí começa a evoluir o diagnóstico através de técnicas de biologia molecular. Isso então, o de maior risco não tem verruga? Não necessariamente. Não necessariamente. Esses de maior risco, eles estão relacionados a alterações na colposcopia. Então, a gente consegue evidenciar manchas brancas no colo, às vezes pontilhado, mosaico, enfim, fica um colo, parece Por isso que a mulher tem que ir ao ginecologista mesmo. Porque você só tem como examinar realmente um especialista, que qualquer ginecologista faz isso, com detalhes. E aí vai lá e trata aquilo, não vai evoluir. Uma menina, a partir de que idade tem que ir ao ginecologista? 9 anos eu indicaria que seria uma formalidade para se indicar a vacina. De 9 a 26. Mas para ir fazer um exame ginecológico? Olha, isso depende muito da família. Eu acredito que por uma orientação... É lógico, se tiver uma criança que tem um corrimento, que tem uma queixa genital, um pediatra, um ginecologista pode examinar. Acontece de uma forma geral, mas eu acredito que o ideal seria para orientação. Assim que ela tiver a primeira menstruação. Não a primeira relação. Se for esperar, eu acho que até para tirar dúvidas, que tem meninas que realmente não conhecem a região genital de uma forma que elas possam saber como cuidar, saber como prevenir, todos esses aspectos. Segunda pergunta, vamos lá na segunda pergunta, hein? Olá, meu nome é Tatiane e eu queria saber qual é a diferença do HPV de alto e baixo risco. Exatamente isso. O de alto risco está mais relacionado aos cânceres de colo do útero e podem evoluir. Normalmente de NIC1, de neoplasia intraepitelial cervical 1, para 2 e para 3.
e de 3 para cima, aí já é o carcinoma invasivo. Só um detalhe muito importante para também não ficar aquele desespero, aquele medo absurdo do HPV. Para que uma lesão inicial chegue a um carcinoma invasivo, tem que passar muitos meses. Normalmente isso evolui em até 3 anos. 3 anos. Pode chegar a 3 anos de evolução. Então dá para detectar e tratar antes, então, assim, né? mesmo que ela demore um pouco para... Lógico, não precisa ser toda essa espera que essa moça contou. Mas, vamos supor, ela vai ao ginecologista hoje, fez um Papa Nicolau, veio normal, ela só precisa fazer um novo Papa daqui a 1 ano. Quem faz Papa Nicolau todo ano, não tem como não detectar uma lesão. Ela tem que aproveitar e se tratar esse ano, que é ano eleitoral, o serviço público é melhor. Tá bom, mas vamos à terceira pergunta. Eu gostaria de saber qual o lugar que devemos fazer o exame de prevenção contra o HPV. Qualquer consultório ginecológico ou mesmo um posto de saúde que tenha ginecologista atendendo. Então, a outra pergunta, a quarta pergunta. Boa tarde, meu nome é Eliana. Eu gostaria de saber se as vacinas já são fornecidas gratuitamente nos postos de saúde. Eliana, infelizmente, ainda não. Mas eu acredito que em breve, até pelo resultado positivo que se tem dessa prevenção... Eu acho que é questão de tempo, né? É uma questão de tempo e assim, lógico, não fazendo papel aí de defesa do governo, não, mas eles têm outras prioridades também e a gente precisa ter uma comprovação de que essa imunidade é para a vida toda, que não se tem essa comprovação, de que estamos escolhendo vacinas que de fato estão pegando exatamente os subtipos que causam maiores riscos. Então, isso precisa de um pouco mais de estudo multicêntrico, randomizado, controlado, para provar essa relação custo-benefício. Mas eu acredito que a tendência é que se abra Vamos chegar a isso, também. Sem dúvida nenhuma. Esperamos que Mas sim. A quinta pergunta... Olá, meu nome é Regina. Queria tirar uma dúvida. É necessário que o meu parceiro também faça exame de prevenção HPV? Boa pergunta, Regina. Essa questão que eu estava tentando explicar. Os homens, eles podem fazer um segmento urológico para prevenção de doenças prevalentes na esfera dele, tumores de próstata, etc, etc. Prevenção de HPV para o homem, não existe uma indicação formal como se existe das mulheres. Então, quando que a gente indica para os homens? Primeiro, quando ele sabe que a parceira reconhecidamente tem, obviamente, a primeira coisa que a gente faz, além de esclarecer o HPV, aí vai ele encaminha o seu esposo, né, o seu parceiro, para uma avaliação com o urologista. Aí quem vai tratar é o urologista, não o ginecologista que só lida com as mulheres, né? E quando, eventualmente, ele próprio ou ela, né, perceberem alguma lesão.